Se você nasceu ou já passou algum tempo no interior do Brasil, provavelmente já ouviu essa frase: depois de meia-noite não sai pra estrada. E o mais estranho é que quem fala isso normalmente não está brincando. São os avós, os tios, os moradores mais antigos, pessoas simples acostumadas com a vida do campo. Gente que enfrentou a seca, enchente, onça, cobra, assalto, mas que ainda assim falam sobre certas coisas da madrugada com um medo genuíno, porque existe uma sensação compartilhada por milhares de brasileiros de que alguma coisa não está certa nas noites do interior. Hoje nós vamos mergulhar em algumas das lendas mais assustadoras do folclore brasileiro, entender por que tanta gente acredita que quando a cidade dorme, algo desperta. Quem mora em grandes cidades talvez não entenda. Na cidade sempre existe algum barulho, carros passando, luzes acesas, sirenes, pessoas andando. Mas no interior existe um momento em que tudo simplesmente para. As casas se fecham, as luzes se apagam, os animais ficam inquietos e o silêncio toma conta. Um silêncio tão profundo que qualquer som parece errado. Seja um galho quebrando, um cachorro latindo, ou passos vindo da estrada, ou pior, quando até os cachorros param de latir. Muitos moradores antigos dizem que é justamente nesse silêncio absoluto que surge a sensação de que não estamos sozinhos. Talvez seja apenas nossa mente, ou talvez não, porque existem histórias contadas a gerações inteiras, histórias repetidas por pessoas diferentes em regiões completamente diferentes no Brasil, e uma das mais conhecidas envolve uma criatura que todos nós já ouvimos falar: o lobisomem. Bom, esqueça aquele lobisomem dos filmes americanos. No Brasil ele é bem diferente, muito diferente. Os relatos mais antigos descrevem uma criatura extremamente magra, alta, com braços longos demais, pelos escuros e ralos espalhados pelo corpo, um rosto deformado, muitas vezes comparado ao de um porco. Seu jeito de andar também chama atenção. Testemunhas afirmam que ele se move torto, como alguém com os ossos quebrados. Mas apesar disso, é absurdamente rápido. Existem relatos de pessoas jurando que a criatura saltava de cercas enormes sem dificuldades. Outras afirmam ter sido perseguidas enquanto estavam de moto ou carro em estradas rurais. Mas talvez o aspecto mais assustador seja a origem da maldição. Segundo a tradição popular, o sétimo filho, homem de uma família, estaria destinado a se transformar durante as noites de lua cheia. E o pior, a consciência humana continuaria meio que presa dentro do monstro, como se a pessoa assistisse tudo sem conseguir controlar o próprio corpo. Moradores antigos também afirmam que tiros comuns não funcionam, que a criatura simplesmente desaparece sem deixar sequer nenhuma gota de sangue. O máximo que fazem é um rosnado e muito dificilmente um uivo após o tiro. E diferente das histórias europeias, muitos dizem que nem mesmo balas de prata seriam eficazes. Aí entra a pergunta: a única proteção real? A fé, orações e o sinal da cruz. Se você quiser saber mais sobre os lobisomens brasileiros, aqui na descrição tem o link desse vídeo meu onde eu explico detalhadamente como é essa criatura. Se existe uma criatura capaz de assustar até os sertanejos mais experientes, talvez seja o Encorado. Conhecido em várias regiões do Nordeste, ele é frequentemente descrito como uma espécie de vampiro adaptado à realidade do sertão brasileiro. Dizem que ele veste couro preto, pesado, semelhante ao usado pelos antigos cangaceiros, mas ninguém sabe ao certo onde termina a roupa e onde começa o corpo, porque muitos acreditam que aquele couro faz parte da própria criatura. E ainda existe outro detalhe perturbador: ninguém consegue enxergar claramente seu rosto. Quem tenta descrevê-lo fala apenas sobre sombras, distorções, como se o cérebro simplesmente não conseguisse processar aquilo que está vendo. Mas seu método de caça talvez seja ainda pior. Assim como os vampiros clássicos, ele precisa ser convidado para entrar. Por isso costuma aparecer como um viajante perdido, alguém com sede, ferido, alguém pedindo ajuda durante a madrugada, alguém pedindo comida. E em regiões onde a hospitalidade sempre foi considerada uma virtude sagrada, muitos acreditam que foi justamente assim que ele conseguiu fazer tantas vítimas. Os ataques normalmente não apresentam sinais de luta, apenas animais encontrados completamente sem sangue, e segundo algumas histórias, pessoas também. Também vou estar deixando o link aqui na descrição de um vídeo onde eu explico detalhes
detalhadamente sobre essa criatura bizarra. Mas nem todos os relatos envolvem criaturas específicas. Muitos moradores também afirmam que certas coisas acontecem. Coisas que não deveriam acontecer, sejam brinquedos de parquinhos balançando sozinhos, caixa de som desligadas tocando músicas, som de passos em telhados, vulto observando a distância. E talvez o mais assustador seja que hoje existem registros em vídeo. Câmeras de segurança já flagraram animais reagindo a algo invisível. Há relatos de vigias abandonando empregos depois de experiências inexplicáveis durante rondas noturnas, inclusive casos em que cães treinados se recusavam a avançar em determinadas áreas, como se houvesse alguma presença ali, algo simplesmente não podia ser visto. Eu sei que isso parece soar mais como algo não diretamente vindo do interior, o que é verdade. Geralmente essas histórias são contadas em locais maiores de cidades e etc. Mas mesmo assim, não deixa de ser algo bizarro da madrugada. Entre as histórias mais perturbadoras está a cabra cabriola. Uma criatura que se move sobre duas patas e possui uma habilidade particularmente assustadora. Ela consegue imitar perfeitamente a voz de pessoas conhecidas. Imagine ouvir sua mãe chamando do lado de fora, seu irmão pedindo ajuda no quintal, e mesmo sabendo que eles estão dormindo dentro de sua casa. Muitos moradores antigos ensinam a mesma regra. Nunca respondem imediatamente a vozes na madrugada, principalmente se vierem do mato. Mas existe uma lenda ainda mais temida: a procissão das almas. Principalmente durante a quaresma, dizem que em certas noites é possível ver ao longe uma fila silenciosa de figuras vestidas de branco carregando velas. Quem presencia a procissão jamais deve olhar diretamente, jamais deve demonstrar curiosidade e, acima de tudo, nunca deve aceitar uma vela, porque, segundo a tradição, ao amanhecer ela terá se transformado em um osso, e aquele que a recebeu estará condenado a caminhar eternamente entre os mortos. Para muitos, isso pode ser apenas lendas. Muitos pensam que talvez sejam histórias criadas para explicar sons estranhos da madrugada, ou talvez sejam apenas formas encontradas pelos antigos para transmitir respeito pela noite. Mas uma coisa é certa: existe algo nas madrugadas do interior brasileiro que é difícil explicar. Talvez seja o silêncio, a escuridão, ou talvez seja o fato de que quando estamos completamente sozinhos no meio do nada, nos damos conta de tudo que não sabemos sobre o mundo. E você, já viveu alguma experiência estranha no interior? Conte a sua história nos comentários aqui embaixo. Deixa um like, se inscreva no canal para estar me ajudando a produzir esse tipo de conteúdo. Compartilhe o vídeo com os seus amigos que gostam desse tipo de vídeo e eu fico por aqui. A paz de Jesus, fiquem todos com Deus.